Olá, tudo bem com você? Eu sou Andréia Gomes, estou aqui nesse canal que trata sobre o poder potencial realizador para trazer para você uma surpresa. Hoje a gente vai ouvir a Luciana Kaufmann, empresária, proprietária do restaurante O Pará, que fica aqui na Praia do Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Isso. É perto da onde, Lu? Nós estamos na Praia de Gaibu, a 5 minutos da refinaria Abreu e Lima, que fica localizada no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Olha só, e o que você não sabe é que o restaurante dela é mundialmente conhecido. A Lu já saiu na revista Valor Econômico, já saiu na Rede Globo. Também. Né? Já saí na Rede Globo, fiquei 20 dias na Rede Globo. A minha empresa, Restaurante O Pará, foi reconhecida como empresa de qualidade. E na época nós tínhamos o Armando Monteiro, que era o presidente nacional da Indústria e Comércio. O seu cardápio é extraordinário. Eu amei, desde o cafezinho até aquele peixe extraordinário. Que peixe foi aquele que você fez pra gente? O nosso cardápio é bastante rico. Eu atendo todos os gostos, nacionais e internacionalmente. Você sempre soube que você queria ser dona de restaurante? Não. Agora conta pra eles qual é a sua formação. Na verdade, eu sou filha de fazendeiros. Então, o maior ouro do meu pai era que a gente estudasse para ser gente. E ele nos colocou em boas escolas. Escola para nós ter o bom diploma não poderia ser paga, tinha que ser escola do governo. E a gente sofria muito, porque quando a gente chegava em casa, ele queria que a gente desbulhasse todo o estudo que a gente tivesse naquele dia, que nós tivemos naquele dia. Eu na minha natureza de criança, eu sou muito responsável. Então, se você me desse uma incumbência para realizar qualquer atividade, eu realizava com todo cuidado, responsabilidade e silêncio. É tanto que quando eu estou na minha atividade, eu não falo. Então, quem não me conhece, acha que eu sou chata. Mas quando eu estou trabalhando, eu não falo. Meu pai queria que eu fosse ser jornalista. Só que de acordo com o desenvolver das escolas, a minha escola me deu bolsa para estudar numa escola particular de inglês. Nessa escola particular de inglês, eu ganhei outra escola para estudar alemão. Nessa escola para estudar alemão, eu fui estagiar num hotel. E lá eu descobri que eu tinha um bom ouvido nesse hotel. Tinha um bom ouvido. E eu conseguia entender palavras que as outras pessoas que estudavam inglês não conseguiam entender. E eu tinha um bom ouvido e conseguia resolver muito problema, principalmente na época do check-in. Porque a gente não tinha check-in, não tinha computador. A parte eletrônica, não internet. Tinha, então era tudo. Papel contínuo? Era um papel contínuo enorme. Então, assim, era um voo charter que vinha para Recife, para os hotéis Recife, e nesses voos eram 300 passageiros. Então, ele chegava na sexta e ia embora na outra sexta. Então, numa sexta-feira recebia 300 pessoas e na sexta chegava 300. Só que 4 horas da tarde, às 16 horas, esses 300 tinham que estar no aeroporto de Recife. Então, o check-in começava às 14 horas. Então, era um estresse danado, porque ninguém conseguia ler o nome dos clientes. E eu tinha um bom ouvido, então, aqueles nomes que não conseguia ser lido, era colocado de lado, então era sempre os últimos. E, normalmente, esses casais, ou amigo, ou colega, pegavam briga, porque eles não conseguiam se comunicar. O inglês deles, normalmente, vinha de outros países. Naquela parte da Rússia, que o inglês é bem fechado, que ninguém entende nada. Hoje eu sei. Então, sentada atrás do birô, eu ficava escutando. Aí eu dizia, eita, o nome dele é Fred, o nome dele é Gabi. Só que não era nome, era apelido. Mas pelo apelido a gente descobriu isso aqui. E eles começaram a me ver. E aí, Lu? Conta. E teve um casal, o sobrenome deles, a família era Skrishepulets. Uau! E eu consegui traduzir, só que ninguém sabia como escrever, nem como falava. Eu disse o nome dela é Fred, o dele é Gabi. A gente descobriu que o nome dele era Alfredo e o nome dela é Gabriele. E a gente chegou no sobre aqueles Skrishepulets. E aí esse casal fez um contato, assim, me agradeceram muito por isso. Eles estavam no Brasil fazendo um projeto, estudando o projeto da Alcoa, de alumínio.
E eles tinham que ficar aqui 3 anos. E aí? E na próxima volta, eles voltaram, foram no hotel, no check-in, pegaram meu endereço, foi na minha casa e me acharam. Eu já tinha 17 anos. E você não trabalhava mais no hotel? Não, porque eu já tinha saído, eu não era mais. Né? Eu já estava no 2º grau já. Então, e aí eles perguntaram se eu queria traduzir um projeto para eles de português para inglês. Eu disse, ingenuamente, sabendo onde ele ficava na Europa, eu disse sim. Aí a gente ficou brincando. Aí eles trabalhavam durante o dia, 4 horas da tarde, ele ia com o chofer da minha casa, me pegava e ficava traduzindo esse projeto. Tempo depois, eles voltaram para a Europa, 3 meses depois voltaram. Depois, aí eu disse, puxa, eles falam tão bonito. Foi quando eu tive a ideia de eu vou aprender alemão. Aí fui no Instituto Goethe. Cheguei no Instituto Goethe, eu não entrava porque era negra. O Instituto Goethe só era formado para descendentes de alemães e europeus. Então ninguém falava português. E aí? Eu disse, eu quero falar alemão. Você é descendente de quê? Negro e índio. E aí ninguém deixou você estudar lá? Eu disse, certo, é muito caro. Aí eu Não tinha tecnologia. Era um gravador de madeira com as fitas cassete. Meu pai, ele não deixava a gente brincar e nossa brincadeira era livre. Então eu sabia que cada dia uma lição. Então eu sabia que cada dia naquele troço ali era uma lição. Porque para a gente entrar, junto com o pagamento, veio o livro. E aí você começou por si só a estudar e se engajar para aprender alemão. O professor era português, brasileiro, mas ele era proibido de falar brasileiro. Ele falava só em alemão. Só em alemão. E você entendia tudo que ele Entendia falava? tudo. E ainda tinha um jogo que a gente estudava, a estrutura era em forma de joguinho. Então, em repetição. Então ele repetia uma vez, a gente tinha que repetir. Só que ele repetia, ninguém conseguia repetir. E eu repeti. E você repetia tudo Acertava. certinho? 15 dias depois, uma segunda-feira, eu cheguei na sala, 7h10, era noite. 7h10, 7h não chegou ninguém. O pessoal desistiu da aula? Os descendentes. E só ficou você? Sou eu e ele. Que era negra e índia. Isso. Então, com 55 dias, eu falava alemão corretamente. Meu Deus, isso é força de vontade, isso é determinação. Sim, mas eu tenho um bom ouvido. Depois eu descobri que eu tenho um bom ouvido. Eu só preciso ouvir uma vez. Para poder para poder interpretar as línguas. Isso. E Lu, conta uma coisa, nesse momento você já sabia o que você queria fazer? Não. Ainda não? Não. Aí... Como é que foi a sua viagem para Europa? Então, aí esses estrangeiros chegaram, olha, a gente vai mostrar o nosso projeto. Na Recife era arcaico, enquanto agência de viagem. Tinha uma agência de viagem na TAP, da Dantas Barreto. E era legal porque o check-in era tudo feito de telefone. Então, para comprar a viagem, então a gente ia lá. Aí, como eu falava, eu levava os gringos para marcar e remarcar as reuniões. O gringo no estrangeiro, era? Então, o nome dela, se eu não me engano, era Marluz. Dizia, Marluz, olha, vem aqui, se essa viagem desses gringos tá aí, ok. Então, não tinha, né? Era Você tudo... começou a fazer a ponte entre eles e os hotéis. Era na Dantas Barreto, era bem na esquina. Aí eles disseram, olha, esse seu projeto, nosso projeto para a Europa, e talvez você vá para a Europa. Eu sabia da onde que ficava a Europa. Meu Deus do céu. E aí, quando foi um certo dia, eu morava num prédio no centro do Recife, na frente do Colégio Salesiano, e só uma pessoa no prédio tinha telefone. Meu Deus. Aí ela disse pra mim, Lu, aí eu fui, cheguei lá, Marluz fez, Lu, tem uma viagem aqui pra mim, pra tu. Eu, viagem? Sim, pra Europa. Europa? Sim, aquele casal, os engenheiros mandaram pra tu. Ele faleceu, engenheiro de carro. Ele era engenheiro de carro, numa indústria chamada Babicop, que acabou, a globalização acabou, e ela era engenheira química. Então ele desenhava o carro, ele estava trabalhando no design do carro Audi. Como na Europa, no inverno, é jogado sal nas ruas, então todo aquele automóvel que é feito de ferro, ele é corroído pelo sal. Então, como o carro Audi era o carro que quem fazia propaganda dele era a Lady Diana, então tinha que ser um carro de luxo. Então,
não podia ter um carro que era corroído pelos bens naturais. Então, tinha que procurar um minério. O Brasil foi procurado para a gente ter um bom alumínio. Para poder resolver esse problema. Isso. E aí você foi para a Europa para Não, e aí o parte. projeto deles foi o melhor. Todos os Américas, foram várias equipes dele ganhou, foi o melhor. Aí eles tiveram cuidado, que não fizeram aquilo sozinhos, porque teve uma pessoa que contribuiu. E eles fizeram questão de mostrar que você era brasileira que tinha ajudado eles a resolver esse problema. E que ajudou no sucesso. E aí mandaram me buscar. Foi um terror, meu pai disse isso é coisa de rapariga, isso você... Ai, foi um terror. Meu pai fazendeiro do mato. Mesmo assim você foi? Foi. Então assim, aí só que eles mandaram, tiveram cuidado tão grande. Falava bem o já alemão? Já falava inglês, já falava alemão. Aí, para meu pai, era coisa de doido. Porque assim, no meio do mato, plantando manga, caju, plantando boi, pato, galinha, entendeu? A filha ir para a Europa, então assim, era um negócio muito longe. Então era coisa de rapariga, então era prostituição. Só chegava a isso. Meu Deus, e como você enfrentou aí, isso? Eles mandaram todo um projeto arquitetônico, processo do voo de Frankfurt. Eles colocaram meu nome em todo o aeroporto de Frankfurt, em todos eram os quadradinhos. Para você não se perder? Isso, eram uns quadradinhos assim, eu não sei nem, ele é os layout assim, pequenininho assim. Aí quando eu cheguei em Frankfurt, onde eu desci, aí tinha assim, Luciana Maxima, meu nome é Luciana Maxima Kaufmann, eu sou descendente de árabe. Casada com alemão. Então, assim, Luciana Maxima. Então, todo o aeroporto de Frankfurt foi marcado para você não se perder. Para eu seguir. Para você poder caminhar seguindo as placas. Em pleno novembro, o frio do frio, o inverno do inverno. Então, aí eu segui. Luciana Maxima. Olha, e eu, pior que aqui na minha casa, quando eu disse que eu era beata, eu era da igreja, então meu prédio fica rodeado de carro, todo mundo querendo me ver, achando que ia ser a última vez que ia me ver na vida. Então, carta, rosa, foi um flor. Acontecimento Foi um acontecimento. Como você se sentiu no meio de tudo isso? Eu não via nada. Mas você conseguia viver essa emoção? Eu tenho problema sério com emoção. Eu sempre boto a razão na frente. Sério? Eu nunca consigo, mesmo eu feliz, as pessoas... Você tá feliz? Tá, mas assim, eu sempre fui pé no chão. Não foi pela emoção. Mas mesmo assim você se permitiu arriscar, ir vivendo? Não, mas eu falei que era muito certo. Era tudo muito concreto. Pra você estava muito certo que tudo muito concreto. Então eu ia realizar uma ação e ia voltar. O que te fez aceitar o desafio de ir pra Europa, Lu? A gente estudou um projeto, concluiu. Então eu fui lá para concluir o projeto. Então você foi para continuar fazendo parte daquilo. Isso, então. Aquilo para você virou um ideal. Isso, então assim, eu vou para lá concluir. Legal. Então, cheguei lá na Europa, eu entro no aeroporto de Frankfurt em pleno novembro, frio, e o meu nome estampado em todo o aeroporto, não tinha tecnologia. Então assim, Luciana Maxima, e é um mundo, o aeroporto de Frankfurt é um mundo. Então eu percorri, porque é um mundo de esteira. E aí você conseguiu, seguindo o teu nome, chegar até as pessoas. Quando eu chego fora, tá um monte me esperando. E era festas e festas e festas. Festas assim, jantar de negócio. Agora espera só um pouquinho. Olha só, pessoal, a gente vai dar um tempinho aqui para Lu tomar uma aguinha. E eu tenho certeza que você tá ficando com água na boca, você quer saber o fim dessa história, certo? Então a gente vai dar uma pausa aqui. E esse capítulo, a história da Lu, continua amanhã, beleza? Manda beijo pra eles, Lu. Ai, felicidade pra todo mundo. Até daqui a pouquinho. Até.